E aí, Ziners? O As Amigas está no ar. E, gente, me diz, tem alguma coisa mais gostosa do que um colinho de mãe? E olha, às vezes, quem precisa de um carinho é a mamãe, não é mesmo? É verdade. Olha, hoje nós estamos com ela, que é influenciadora. Ela é mãe do José, carinhosamente chamado de Xuxé. Ela inspira muitas mulheres a correrem atrás dos seus objetivos. Ela mostra uma maternidade bem real. Eu tô falando de quem? De Beca Carolina! Que prazer estar aqui, tô muito contente com o convite. Que maravilha falar da coisa que eu mais amo na vida, que é o meu filho, né? Que prazer, gente. Hoje eu Muito comecei feliz o meu mesmo. dia me emocionando com os vídeos de vocês, Tava dois me juntos. stalkeando. Comecei o meu dia te stalkeando e vendo os videozinhos, que é a coisa mais linda, gente. Coraçãozinho assim, começou o dia cheio de amorzinho, de mãe e filho, muito lindo. Ai, muito obrigada por você estar aqui, a gente tá muito feliz. Obrigada eu. Então assim, bora lá que a rotina de mãe é corrida e a gente não pode perder tempo. Beca, preparada? Preparada. Ó, tem que estar, hein? Já vim pronta. Amo. Então vamos começar com o nosso tema. E para apresentar o nosso tema, a gente tem uma pergunta super especial da atriz Lorena Tucci. Vamos assistir? Vamos. Bora ouvir? E aí, pessoal das amigas, tudo bem? Aqui quem fala é a Lorena Tucci, eu sou atriz. E a minha pergunta pra vocês é: quais são os maiores desafios de ser uma mãe solo? Uau. Olha, ela mandou uma pergunta assim, Ela- hein? Barbarizou. Um beijo, Lorena. Obrigada por você estar participando do programa aqui com a gente. E ela veio forte, Ela né? veio forte, Veio. não veio? E é até desafiador responder, porque são tantos, né? Uhum. Primeiro que a gente não tem uma rede de apoio 100%. E segundo que aquela pessoa ainda depende de você. Ainda tem o desafio de educar, né? Que é você ser o espelho e você ensinar as coisas certas, as coisas ruins. E aí tem o mundo, né? Que tá uma loucura e que acontecem várias coisas que não dependem de você. Às vezes a criança sente falta do pai e te Uhum. pergunta, né? Mas hoje em dia o meu maior desafio mesmo com o Zé é o educar. Porque às vezes você ensina pra ele o que é certo, mas vem um amiguinho ou outro coleguinha e ensina o que é errado. Tanto que recentemente na escolinha dele, uma coisa que aconteceu, que eu achei é uma coisa boba, mas uma coisa que reflete o que eu tô citando. Eu gosto do Zé muito arrumadinho, porque eu tenho prazer em criança tomada banho e cheirosa. Pra mim, Perfeitinha, né? quando vai pra escola de mochilinha, meia na canela, cabelinho de lado, nossa, meu coração pula de alegria. E eu gosto do uniforme pra dentro da roupa. Uhum. Sabe, bem arrumadinho mesmo, bem filho de mamãe. Uhum. E aí eu arrumava ele pra ir pra escola e chegava na escola e ele tirava a roupa, sabe? Soltava assim, ficava amassada. E eu fiquei tipo, por que você tá bagunçando a roupa? Ele, mamãe, não quero. Sendo que ele sempre achou lindo, né? Claro. E aí chegava lá, tirava a roupa, ficava amassado. Aí um dia eu falei, filho, o que tá acontecendo? Você tá tão lindo com essa roupa. Uhum. Você não gosta que a mamãe arruma assim? Ele, mamãe, é porque eu chego na escola, meus amiguinhos me zoam. Oxi. Ele falou, mas zoa por causa da roupa? Meu amiguinho fala isso, que é uma coisa bem pesada, assim, desagradável. Sim, claro. E aí, como ele não sabe se defender ainda, porque é uma criança, né? Claro, é um bebê. Às vezes, tipo assim, ele prefere mudar a roupa dele porque o outro pai não educou a criança Sim, que meu filho pode ir com a roupa por dentro. É uma coisa pequena, mas que reflete. Então, com o certeza. educar e ensinar essa força que ele pode usar roupinha pra dentro, pra fora, amassada, desamassada, é muito desafiador, porque tem momentos que eu não vou estar lá pra defender e pra mostrar que ele tá lindo com aquela roupinha. Meu Com Deus. certeza, Beca. Ó, queria te dizer que se você se sentir mais à vontade, você pode colocar o fone apoiado na mesa. Fica Pra à gente ver esse vontade. cabelo belíssimo. Tá bonita. E eu queria já começar também com um perguntão, assim. Barbariza, Elas estão hein? fortes. A gente tá vindo Hoje. com tudo, que é pra você falar mesmo aqui. Queria saber como que foi na adolescência, a gravidez, como que foi a sua relação com a sua família e com você mesma, né? Nossa. Gente, foi caótico. Eu vou falar a verdade, porque eu engravidei muito nova, com 17 anos. Uhum. E eu descobri também com 3 meses de gravidez. E aí, quando eu descobri, eu tive deslocamento placentário, que é início de aborto espontâneo. Meu Deus. Primeiro filho, a minha relação com o pai do Zé também não era 100%. A gente ia, voltava, enfim, eu era muito nova. Estudava, tive que parar de estudar.
Eu trabalhava desde os 12 anos, né, de garçonete, fazia uns bicos, tive que parar de trabalhar, então pra mim foi tipo, Nossa, como assim eu vou ter que vida, depender né? do pai do Zé ou da minha mãe? Então já foi uma Aham. grande confusão. E você vira uma montanha-russa de hormônios, né? Você fica muito mais sensível, é uma vidinha que tá sendo gerada em você, você fica totalmente mais frágil. E aí, nesse meio tempo, eu não tinha uma relação uma relação firme com o pai do Zé ainda. A gravidez muito complicada, passei muito mal os 9 meses inteiros, parei de estudar, parei de trabalhar, então a minha vida parou por um Sua tempo. vida virou de ponta cabeça. Nossa, imagina, né? A minha mãe ficou muito feliz. No dia, ela descobriu num dia, no outro, o bairro inteiro já sabia, já tinha body, tipo assim, A vovó neném do da ano. vovó, a minha mãe. Tô passada. O que eu sofri, ela vibrou. Nossa, era cidade de interior? Sim, eu moro no Cidade de interior. interior é assim, Não, né? o pessoal me dava parabéns, eu tipo, como Muito assim? bom, gente. Você nem tinha entendido ainda, né? Já tava Sim. ganhando parabéns. O nosso corpo muda, assim, hoje em dia eu costumo falar, né, porque depois que eu tive o Zé, eu falei, não quero mais ter filho. Tá. Porque foi tão difícil pra mim, a minha experiência individual, que pra mim foi tão desafiador, eu sofri tanto na gravidez, por vários motivos, que eu não queria mais. Perfeito. Hoje em dia, um pouco mais madura, né? Eu amadureci a ideia também. E hoje em dia eu penso, sim, ter outro filho, se eu achar um parceiro legal, especial, que Claro. eu queira construir uma vida. Mas de início, assim, engravidando na adolescência é algo muito forte, porque a sua vida se interrompe por um tempo. Por mais que, sei lá, você continue saindo, que você tenha amigos, o seu corpo se transforma, você gera uma vida. E quando ele nasce, ele depende muito de você. Pra dormir, pra mamar, tomar um banho. E às vezes você não sabe como fazer aquilo. E você tem que fazer, não tem opção de não fazer. É igual aquele meme de, queria devolver meu filho, mas ele é meu filho. É. Tipo, não tem como dar pra minha Não mãe, tem. é meu filho. Então, foi bem desafiador. Foi incrível, claro, hoje em dia eu aprendi muito com o Zé. Eu até tento não falar tanto que eu começo a chorar aqui. Traz o lencinho. É a coisa mais incrível que eu tenho na minha vida, mas também foi a coisa mais difícil que eu passei. Com certeza. É porque eu acho que você tava finalizando a sua adolescência. Você nem tinha começado sua vida adulta ainda, né? Então, de uma hora pra outra, você teve que se reajustar, você teve que amadurecer à força, porque tinha um bebê dependente de você. A gente fez um episódio que a gente conversou também sobre alguns aspectos da maternidade e Sim. gravidez, e a gente viu uma pesquisa que fala que o ser humano é a criatura mais dependente nos seus primeiros meses de vida. E muita dessa dependência tem relação com o desenvolvimento e inteligência, né? Sim. Porque o cérebro tem mais tempo para desenvolver, porque tem alguém cuidando de todos os aspectos necessários. Como que foi esse processo de você ter que cuidar dessa criança e tentar se cuidar ao mesmo tempo? E aí, o que acontece? Eu tava grávida e com 7 para 8 meses eu mudei pro Rio de Janeiro. E fui- Simples. Vou renovar minha Plena. vida. Só mudou de estado. Só que aí, isso foi, assim, um erro, hoje em dia eu vejo, mas Tá. também me amadureceu bastante. Acho que tem coisas que você passa, você tem que passar. Tem. Eu precisava daquela O erro faz realidade. parte, né, no fim das Sim, contas. pra você aprender, né? Eu sempre Exato. falo que eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Perfeito. Eita, Gente, a ó, frase de anota. impacto pra Essa é a colocar frase na pra levar legenda pra de vida foto. E aí eu fui morar no Rio com o pai do José. Só que a Aham. gente não tinha nenhum relacionamento. Mas na minha cabeça, o quê? Quando o José nascesse, a gente ia se acertar. A gente tinha alguém por que lutar. A gente tinha um sentimento de fato. Não era a coisa assim mais profunda do mundo, mas tinha. A gente ia se conhecer, enfim, ia acontecer. Fui morar lá numa comunidade. Aham. Sendo que eu cresci com a minha avó no interior. Outra E realidade o- completamente, assim, né? uma violência demasiada. Acordava e dormia com tiros, assim, uma coisa louca, 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 Uhum. louca. Lembro de estar indo fazer pré-natal e ficar num troca de tiro. Então, assim, Caramba. foi uma coisa assim, pra mim foi um baque. Fui morar lá pra ficar com o pai do José, enfim. E aí o Zé nasceu lá, Zé Carioca. Olha só! Zezinho é Meu carioca. parceirinho, então. É, Também sou ele falava carioca. gosto, Gosto! gosto. Ai, que fofo! Sim. E aí você tinha um bebezinho. E como se cuidar e cuidar dele ao Sim. mesmo tempo? Você teve apoio de alguém naquele momento? Se eu ficasse em São Paulo, teria minha mãe, né, do body Aham. vermelho, vovó do ano. E aí eu fui pro Rio e a mãe do Douglas me ajudava. A dona Gina, inclusive, um beijo pra ela. Maravilha. Vó Bode 10 vermelho, agora que eu É. entendi, já tô aqui. É que ela comprou com um dia de gravidez um bodyzinho vermelho escrito Ai, vovó. maravilhosa. É uma tradição, né, de sair da maternidade com esse Sim, body, não é sim, isso? minha mãe é babona. Daí, quando eu fui morar no Rio, o Douglas não ficava muito em casa porque eu trabalhava. E aí, eu fui morar de favor
com uma tia do Douglas, porque a dona Dina, minha ex-sogra, trabalhava o dia inteiro e tinha um medo de eu sentir uma contração, dor e não ter ninguém em casa. Sim. Claro. E essa moça que eu fui morar, olha que loucura, eu nunca tinha visto ela na vida. Chama Kátia. Se entregou. Só que ela trabalhava embaixo, que ela era manicure. Até hoje ela é manicure, na verdade. E aí ela trabalhava embaixo e eu ficava em cima. Então, se eu sentisse uma dorzinha, eu chamava ela. A gente foi ficando amiga, que moramos juntas e tal. E ela acabou virando madrinha do Zé. Ai, que maravilhosa. E aí ela me ajudava muito a dar banho e tal, mas era tudo muito novo. E Com eles são certeza. muito sensíveis. Muito. O Zé, uma vez ficou com a cabecinha amassada, porque ele dormiu 3 dias quando nasceu pro lado esquerdo. Uau. Aí ficou retinho. Gente, Fica. Ninguém fala sobre isso, o quanto eles são sensíveis. Sim. É tudo muito molinho. Tudo. E ela me ajudava a fazer ele arrotar, a amamentar, porque eu Você amamentava tava assim. aprendendo. Eu amamentava assim, porque eu não tinha Aham. postura, né? E doía muito, dói pra amamentar. Gente, a maternidade é uma coisa assim, é a coisa mais linda e que transforma, mas é uma das coisas que mais dói pra uma mulher. Desde você Com certeza. ter esse neném, desde você gerar ele, você amamentar, você cuidar. O Zé, ele acordava 4 da manhã e ficava resmungando. Querendo mamar. Falando. Não, eu ficava assim, olhando pra luz, ficava resmungando. E eu, tipo, meu filho, vamos dormir. Descansa só mais um Deixa eu te falar que são 4 da manhã, talvez você não entenda, mas ó, tá preto ainda. Deixa o solzinho aparecer. E aí você começa a ter olheiras, o cabelo cai, a unha fica sensível, não pela questão estética, mas você se doa tanto pra aquele neném que você se esquece. Não existe Sim. um tempo. Eu até admiro essas mães que são bem vaidosas, conseguem ir na academia, conciliar tudo. Mas você fica tão refém daquele bebê de você ter que se doar, porque ele vai acordar do nada, vai querer mamar, Uhum. vai fazer xixi, vai fazer caquinha, você vai ter que trocar. Não existe um horário. Uhum. Você tem que estar ali. Ele não obedece um esquema, agenda, né? Acorda às 8, mama 8h10. Adoraria, nossa. E aí você se doa tanto que você acaba se esquecendo. E aí Difícil, né? É, realmente, né? Se cuidar nesse período, né? E é por isso que também acabam surgindo, né? Essas opiniões que a galera fala, pô, a mãe que consegue fazer isso e começa a divulgar super, né? Que consegue ir pra academia e tal, a galera fala, pô, pega leve aí, né? Tem muita gente que tá passando por uma situação Rapaz, tá tão certo isso. complicada. Eu aqui sem dormir essa manhã na academia às 5 da manhã. É até uma pressão maquiada. difícil de receber, né? Porque a pessoa olha e fala, nossa, eu devo estar fazendo isso tudo errado. Eu estou porque... fracassando, né? Por que pra mim é tão difícil, né? E pra ela parece Sim. fácil. Porque essa que é a questão, né? Que parece fácil, né? A gente sabe Sim. que talvez ela tenha uma rede de apoio, né? Grande. Talvez Sim. ela tenha Sim. como pagar alguém pra cuidar, né? Enfim, Sim. toda uma estrutura que não é que todo mundo consegue ter, Não é a realidade né? de outras pessoas, né? A maior parte das pessoas não, é tem, essa realidade, Não tem né? essa realidade. E você já adiantou um pouquinho, mas eu queria saber, e o pai, como que foi, assim, a relação, né? Porque você é uma mãe solo e você fala bastante sobre isso. Então, como foi ali o puerpério, aquele momento mais difícil? Gente, olha, eu descobri a gravidez com 3 meses ficando com ele. Então, assim, foi, tipo, muito novo pra gente. Um baque. Mas uma coisa que eu admiro muito nele, assim, que eu achei até uma questão de honra, ele falou assim, ó, eu quero esse filho, não sei se você quer, eu respeito as suas vontades, mas eu quero muito, e se você tiver o neném, eu vou estar aqui. Talvez eu não Perfeito. ajude com tanto dinheiro, né, porque enfim, ele tava desempregado na época, mas eu tô aqui e eu quero o meu filho. Se a gente puder ter juntos, a gente vai ter. E eu lembro que ele me falou isso assim, na hora que eu descobri que eu tava chorando, tipo, desesperada. Minha mãe, eu aqui chorando, minha mãe ali pulando. E eu, tipo, meu Deus, o que é que eu faço? Porque a Uhum. gente tinha uma relação bem conflituosa, a gente não se Sim. conhecia tanto, né, e aconteceu. E aí depois fomos morar juntos e ele me ajudava como ele conseguia, porque ele também, o homem é muito mais limitado. Tipo assim, às vezes igual, o Zé tem um tio que durante um ano não pegou ele no colo, porque ele tinha medo de Medo. machucar. Aham. Tipo, o braço vai pra onde, né? E ele tentava, assim, me ajudava, tipo, a dar banho. Uhum. Quando ele podia acordar, ele acordava pra arrotar, enfim, porque ele também trabalhava, então ele ficava um pouco mais cansado que eu, porque ele Claro. saía, acordava cedo pra ir trabalhar. E eu ficava ainda com o Zé, consegui tirar um cochilinho durante o dia. Mas ele me ajudava, assim, bastante, quando eu podia, ajudava. Então a gente teve uma boa relação. Lembro até que ele ia trabalhar, chegava do trabalho e tomava banho com o Zé. Olha que legal. Era muito fofo, assim, uma lembrança que a gente tem, que é muito especial. Lembra quando chegava do trabalho, dava banho no Zé? Uhum. Tomava banho Sim. junto com o neném, que é muito gostoso, inclusive. Muito, Gente, né? eu imagino que isso deve ser, assim, muito legal na paternidade, né? A gente não tem como saber, né? Mas eu imagino que deve ser muito legal, de realmente
conseguir ficar integrado, né, ali e fazer as necessidades que essa criança tem, porque essa criança tem um monte de necessidades que realmente uma pessoa não daria conta mesmo, tem que ter, né, uma comunidade, né, pessoas que estão ali juntas para educar, para atender, né, tudo que ela precisa até se formar, né, Bri? Até se formar, porque ó, tem um caminho longo. Antes de vir pro nosso episódio, eu conversei com meu irmão, que é um pai solo, sobre a temática do nosso episódio, né? Que Aí ele falou, legal. mas podia ter um pai solo, mas eu falei, hoje é sobre a temática da mãe solo, calma. Já quero o irmão da Briana aqui. Já É, fica aí o convite. Fica aí o convite, porque algo que ele sempre me fala que é muito engraçado, que... Não é engraçado, não, nem tanto, porque ele fala assim que ele fica muito impressionado quando ouve histórias de pais que não querem fazer parte da vida da criança, que não querem estar com a criança, porque ele fala assim, caramba, o maior privilégio da minha vida é poder viver com os meus Nossa, eu me filhos. arrepiei todinha. Criar os meus filhos. Eu não acho que eu tô saindo na pior por estar com eles. Quem tá ganhando sou eu. É como se você ganhasse na Mega Sena e falava, toma, fica com o prêmio aqui. Ele fala, eu quero esse prêmio, é o melhor possível. E ele ama esse processo de educar. E é muito legal quando a gente vê, assim, uma pessoa que realmente aproveita todos os aspectos de criar um filho, né? Porque não é porque você tá solo que você vai ter menos capacidade, você vai ter desafios que você vai ter que muitas vezes enfrentar sozinho. Uhum. Mas é incrível também, né? Sim. E um dos motivos importantes da gente falar sobre mãe solo, que eu até tava conversando com meu irmão, que é muitas vezes as mães solos, elas sofrem muitos preconceitos da própria sociedade, né? Que Sim. vai culpar a mãe por tudo, que vai julgar o que a mãe tá fazendo, se tá certo, se não tá errado. É uma pressão muito maior, né? E às vezes esquecem que também a criança não foi feita sozinha, né? É, exatamente. Inclusive, aconteceu esses tempos atrás, por exemplo, eu fiz uma viagem a trabalho e o Zé não foi. Só que o Zé veio em todas as viagens comigo. Uhum. Onde eu vou, o José tá. Ele não veio hoje porque ele tá com a minha mãe e tinha futebol. E aí, só que o pai do Zé, ele mora na mesma cidade que eu hoje, só que ele vê o Zé final de semana. Uhum. E ele sai sempre final de semana, vai pra igreja, vai na balada, viaja, e nunca ninguém cobrou nada pra ele. Tipo assim, cadê Uhum. o José Felipe? Tá namorando? Cadê o José Felipe? Nunca existiu Sim. isso. Agora se eu vou na esquina assistir o José Felipe, nossa, esqueceu do filho. Ó, É capaz de perguntarem por Eu que ele não mo- eu- tá aqui no programa com cadê? Sentado no de seu colo agora. maternidade sem o filho. Então existe uma cobrança muito grande, desde o que a mãe fala, o que a mãe faz, o que a mãe usa. Uhum. Se a mãe sai pra algum lugar, se a mãe arruma um namorado, se a mãe vai conseguir arrumar um namorado, porque agora ela tem um filho, Sim. sabe? Então, assim, são muitos... e as próprias pessoas, assim, muitas mulheres, às vezes, têm esse bloqueio, esse preconceito. Aham. Ou até mesmo tem um parceiro que não é tão bom, mas não larga porque tem medo de não ser aceita, Uhum. de não caber em algum lugar. E é uma coisa, assim, que eu acho lamentável mesmo. Acho que, igual o seu irmão falou, o filho é um prêmio, é um bônus. Privilégio, É a melhor né? coisa que você pode ter na vida. Uhum. Quando alguém me falava isso, quando eu não tinha, meu filho falava, tipo, para, né? Eu quero Ah. ser rica. É isso que eu quero, Eu né? quero 1 milhão na conta. Que filho o quê? Dor de cabeça. Agora que eu tenho o Zé, ouvir ele me chamar de mamãe, ele me dá beijo de bom dia, saber que a gente tem uma história junto, sabe? Que a gente tá construindo algo e que eu sou a maior referência dele, que ele morre de orgulho. Gente, que 1 milhão que paga isso. Não tem dinheiro Não que tem pague dinheiro essa no mundo. experiência, né? Não tem dinheiro no mundo que paga. Eu me sinto assim, a pessoa mais abençoada só por ter o José. Ai, é muito Nem bom. preciso do pai dele. E ó, a gente pode já pontuar que é importante a gente reafirmar que o termo correto é mãe solo, não mãe solteira, não é mesmo? Parem de me chamar de mãe solteira. Vamos corrigir Estão isso, profetizando né? solteirice da minha vida. É. Eu quero um amor. Vai ter, e tipo, não tem nada a ver esse processo, né, da mãe solteira ou coisa do tipo, porque você Não pode se conhecer fala uma pai pessoa. solteiro. Não fala, né? Pai solo. Pai Tipo assim, é solo. o paizão. É o paizão. Olha. Caraca, olha ele. Fica com o filho, tipo... olha ele, fez o mínimo. Tipo, um negócio assim. Sim. E Ninguém como fala foi pai pra solteiro. você esse processo de se tornar mãe solo? Teve um momento assim que você falou, caramba, é agora. Bora pra frente, que não tem o que fazer. Foi quando eu me separei, quando eu tava no Rio, né? A gente teve uma discussão, eu e o Douglas, e aí aconteceu uma coisa que eu julgo imperdoável, que eu acho que a gente não tem que aceitar em nenhuma circunstância. E aí eu decidi vir embora. E óbvio que eu ia trazer meu filho, não tinha nem se passou a possibilidade de não trazer o Sua mãe José. na porta. É. fala, "Tá pronta?" A minha mãe, tipo, minha filha voltou. Uma faixa, minha O filha outdoor, voltou. né? Beca, beca. E aí eu falei, é agora?
Uhum. Naquele momento, mesmo não tendo 100% apoio, né? Porque a minha sogra morava longe, Douglas trabalhava. Ainda tinha um movimento à noite, final de semana, né? Que as pessoas me ajudavam com o José. Uhum. E agora era eu e ele. E quando eu fui embora, minha mãe não concordou muito. Ela falou assim, você vai passar o pão que o diabo amassou. E eu falei, tá me jogando praga. Olha Olha, só. caraca, Olha. em vez de estar feliz que eu vou Nossa, ser feliz. é? Só que acho que a mãe sente, né? Aham. Mãe sente. Mãe é mãe. E hoje, sendo mãe, eu sinto. E aí, eu vi que ela realmente tinha razão. Poderia ter sido mais fácil, mas eu escolhi esse caminho. Eu escolhi Sim. tentar. Escolhi ter um casamento, uma família, sabe? Tudo bonitinho. Sim. Deu certo por um tempo, depois não deu mais. Tudo bem, uma coisa que eu já aceitei. A gente é amigo, hoje em dia, eu e o Douglas. Daí, eu voltei pra Bragança. Só que eu não queria morar com a minha mãe. Porque agora eu tinha o Zé. Uhum. Falei, bom, agora eu sou a mãe da casa. Você é a eu mãe. quero ter a minha prover, casinha. né? Aham. Aí durante acho que uma semana, 2, morei com a minha irmã de favor em um quartinho. Nessas 2 semanas, fiz vários currículos, entreguei. Ralou. Consegui um bico no frango assado, perto da casa da minha mãe. Comecei a Aham. trabalhar. Por um acaso, no dia que eu cheguei, assim, eu sou muito ansiosa, assim, de que é tudo pra Aham. ontem. A vida é agora, vamos fazer Sim. acontecer. Eu cheguei de viagem com o Zé de colo, quando eu me separei. E aí, eu cheguei muito cansada. O Zezinho ficou dormindo na minha mãe. E eu falei assim, eu preciso matricular o Zé, que ele estuda. Uhum. Sabe? Então, não sei se vai ter vaga na creche, eu vou matricular. Indo matricular o José, eu vi um fogão na calçada de uma casa. Uhum. E minha mãe falou assim, o Benedito tá mudando. E eu falei, nossa, a casa tá pra alugar. Falei, Olha só. eu pensei, a minha casa com meu Já filho. tá. Eu entrei na casa do tal do Benedito. Ele realmente estava se mudando. Aí ele falou assim, eu morei 5 anos aqui, acho que a moça vai pintar, reformar. Eu falei, não. Eu pinto, deixa. Tá Qual que ótimo, é o bora. contato da moça? Peguei o contato, falei, sou filha do Jacó, da Érica. Todo mundo se conhece na minha cidade. Sim. Cidade do interior, cidade pequenininha, não tem como. Falou o nome ali, já levou a história da pessoa. Aí a moça falou assim, tudo bem, eu não tô em São Paulo, eu tô na Paraíba e eu vou pintar a casa. E eu falei, meu, que bom. Por quê? Porque eu tinha acabado de chegar, não tinha emprego. Como que eu ia pagar aquela casa? Como? Aham. Aí morei com a minha irmã 2 semanas, consegui esse bico no frango assado, fui juntando dinheiro. E aí no meu último currículo que eu tava entregando, que eu fiz 30, Nossa. uma seguidora, que na época eu tinha 20 mil seguidores, falou assim, aqui no shopping tá precisando, acabei de ir no banheiro e uma moça X falou que tá precisando de alguém que venda na loja. Uau. Isso 9 da noite. Caramba. E eu falei, eu vou lá. Minha mãe, você tá doida? Vai de dormir. noite mesmo, você foi? De noite. Você tá doida? Vai dormir. Não. O que você quer? O emprego vai estar lá. Eu falei, não, pode ela conhecer alguém no banheiro, uma É? prima, tia, e eu perco o emprego. Aí eu fui, menina, 9 da noite. Fiquei lá falando. E a mulher, tipo, Se meu Deus. vendendo. Aí eu falei, sou vendedora, eu trabalhei no Rio assim, era melhor, vendia muito, eu não entendo nada de cosmético, mas eu posso aprender, você me dá um Claro. treinamento. Esperta. Não sei maquiar, mas eu aprendo também, tem tutorial no YouTube, assim. Cada problema eu dava uma solução. E ela me ouvindo, assim, eu venci ela pelo cansaço, eu Amo. tenho certeza. Que o shopping fecha às 10 e eu fiquei... Pra casa, o emprego é E eu seu. pensei, eu só vou embora quando ela falar, vem amanhã. Pois na hora de Sim. fechar, ela falou, tá bom, vem amanhã. Aí, ó. Aí, pronto. Maravilhosa. Não, e aí o auge, eu saí da loja pulando com a minha irmã. Eu falei, eu arrumei um emprego, nem arrumei nada, porque eu ia ter a experiência ainda, né? Daí consegui esse emprego, consegui alugar casa, e aí minha mãe me ajudava com o Zé estudava. A gente não se via muito assim, né? Porque eu tinha meu momento fora, ele também na escolinha e etc. Mas aí eu vi, tipo, é agora, sabe? É agora. Agora é eu e ele, e a gente vai fazer Responsabilidade acontecer. é sua, Agora né? tem o aluguel, água, a luz e filho. Não, Me mas tornei é, adulta. mas é interessante que vem de você mesmo, sabe? Essa intuição de, não, eu vou correr atrás, eu quero um espaço, eu quero trabalho, né? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tive o Zé com 18 e eu me separei com 21. Novinha, gata. Bem novinha. Começando a vida aí, no, E fazendo corre, não parando. acompanhando o seu corre aqui, eu fiquei pensando que nas redes você compartilha bastante sobre o poder do pensamento, né? Sim. Como foi que você descobriu isso? Foi nessa época? Amiga, é até engraçada essa história. Por quê? Eu ia trabalhar e eu pegava 4 ônibus ao dia. E a gente, às vezes, fica pensando em coisas aleatórias. Sim. Ou problemas, ou coisas ruins, ou ficante, ou qualquer coisa. assim, né? Aham, a cabeça viaja. Viaja junto com você. E aí eu lembro que eu tinha lido em algum lugar, agora a frase eu não vou lembrar, mas que nós somos o que nós pensamos. Uhum. E eu comecei a pensar, eu indo trabalhar, tipo assim, esse mês eu vou bater a meta, eu vou conseguir comprar um liquidificador, eu vou conseguir jantar pizza à noite com o Zé quando chegar na minha casa. Eu ficava Uhum. pensando isso e eu criava, tipo assim, eu chegando na minha casa com meu filho, eu comemorando porque eu bati meta. E eu comecei a pensar só coisas boas, sabe? Sim. Vi um pensamento aleatório, sei lá, uma fofoca, alguma coisa que não me edifica, eu trocava pensamento, sabe? Tipo, Perfeito. eu sou abençoada. Eu sou uma pessoa próspera. Tudo que eu quero, eu tenho. E eu comecei a pensar, e eu comecei a ver que em um curto espaço de tempo, tudo que eu pensava acontecia de alguma forma.
Desde bater a meta, desde jantar a pizza. Então, assim, eu sinto que o universo sempre vai te dar o que você emanar. Sabe? Se você às Concordo. vezes se limita, se você pensa coisas ruins ou não põe aquela fé, aquela positividade, já deu errado. Porque vem de você, é a energia que você coloca. Eu sou uma pessoa mais positiva, eu ia trabalhar mais feliz. Eu mais feliz, Fato. recebia o cliente melhor, ele ficava, se sentia mais convencido, comprava comigo, eu batia a meta, eu conseguia a pizza, aí eu conseguia o liquidificador, e uma coisa puxa a outra. Então eu percebi que nós somos o que nós pensamos a maior parte do tempo. Com Ou pelo menos certeza. 99% dele, assim, sabe? Somos o que pensamos, somos o que emanamos. E eu comecei a praticar isso, e hoje em dia eu sou a maior praticante de lei da atração da vida. E Amo! divulgadora. E É! até mantra. E aí eu Mas é comecei a incrível compartilhar. isso. E, tipo, é uma coisa Como tão é esse mantra, importante, né? Eita, que... Fiquei Não, aqui. essa questão de visualizar mesmo, né, a solução. Esse ano eu coloquei como meta melhorar da minha depressão. Eu tenho depressão diagnosticada desde os meus 9 anos de idade. E a maior parte da minha vida foi uma luta comigo mesma pra estar nesse mundo e conviver com o restante da sociedade. Só que completando 29 anos, eu tô cansada dessa luta já. Sabe? Chega Já de fala isso, Fábio, por moça. favor. Eu falei, galera. não, eu quero melhorar, não quero saber. Vou atrás de remedinho, vou atrás de mudar meu estilo de vida. Mas o principal, mudar meu pensamento. E eu comecei a fazer isso que você fez, sabe? De tentar contrapor as coisas ruins. Então eu comecei a ver vídeos que ficava repetindo mensagens positivas, pra eu começar a mudar minha própria cabeça, porque eu acho que a nossa mente tem um poder muito grande, Amiga, é magnífico. não é? E a gente manipula como a gente enxerga o mundo. Sim. Porque quando você começa a enxergar solução, qualquer coisa você fala, ah, é temporário, vai passar. Ah, a Sim. gente pode tentar isso, Uhum. pode fazer aquilo. E quando você já tá baixo, você só pensa, acabou. Não tem o que Sim, fazer. É. Não E é? você se lamenta, né? Tem até uma frase que é muito boa, que é: não podemos sofrer pelo que não podemos mudar. Então, se aquela situação é assim, por que que você vai sofrer, se martirizar? Você aceita ela e toma outro caminho. Isso pra Uhum. tudo, assim, desde um emprego, um relacionamento, sei lá, qualquer coisa que você tem. Se você pode mudar, vai lá e mude, vai lá e faça. Sim. Agora, se você não pode mudar, aceita e não sofra, porque aquilo não vai mudar daquele jeito, né? E aí, como eu pratico muito, claro que a gente às vezes se auto-sabota, não somos perfeitos. Eu não sou tipo, ai, a rainha da gratidão. Acordo, ai, obrigada. Namastê. Não, tem dias que vai tipo, ai, caraca, tem que levar E o Zé na faz parte escola. também, né? parte, você é somos seres humana. humanos. Mas a maior parte do tempo eu tento ver sempre o lado bom das coisas. Eu fui assaltada recentemente, falei, cara, pô, é isso aí, né? Fazer o quê? Aí levei um golpe, falei, gente, é isso aí. E eu percebo que vem uma coisa muito ruim. Uhum. Claro que eu fico abalada. Não queria Não que tem acontecesse, como. né? É, não Terminei o tem como. namoro, não queria terminar, não namoro pra terminar. Mas, tipo, sabe, é isso aqui e eu vou seguir a minha vida. Eu não vou olhar pra isso que eu não posso mudar. Sim. Eu vou olhar porque eu posso mudar. Vou aprender com isso, vou proteger mais a minha casa, vou investir mais em segurança e tal. E focar no que você ainda pode mudar, no que está, tipo, no seu controle. E isso envolve seus pensamentos. Que Nossa, é o que... completamente. Acho que essa consciência, né, de saber que tudo é passageiro, né? De que, tá, aconteceu uma coisa ruim agora, mas aconteceu uma coisa boa também. E tudo vai passar, tanto a Sim. boa quanto a ruim, E às vezes né? o ruim vai te impulsionar pro bom. Igual, quando eu troquei de emprego, eu fiquei muito triste. Falei, nossa, eu amava muito meu emprego, que pena, né, que eu estou saindo. Só que eu fui pra um muito melhor. Uhum. Mas eu falei, nossa, que bom que teve essa transição, sabe? Desse que era incrível e agora eu tô, tipo assim, nunca eu mereço, nunca eu consigo crescer, que eu tenho plano de carreira. Então, às vezes, o ruim também te empurra pro bom. Com Tem coisas que a certeza. gente não consegue soltar. Aí vem a vida e Uhum. tira. Vai Vai me É, dar a, assim. a vida, ela não segue o nosso roteiro, né? Ela tem seus próprios planos. E às vezes só basta a gente respirar fundo e falar, Confiar bora. no universo e vamos. Bora, e vai fundo, né? Porque eu sempre, quando eu comento com meus colegas, eu comecei a trabalhar com internet com 2011. Foi quando eu falei, agora, vamos produzir conteúdo, vamos fazer. E muitas vezes eu fico pensando, como teria sido se lá no começo eu tivesse tido as oportunidades que eu tenho hoje em dia? Eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia surtar, eu não ia conseguir entregar nada, eu ia ficar com vergonha. Eu falo, todo esse tempo valeu a pena pra eu amadurecer, pra eu aprender. Eu pude me tornar a pessoa que sou hoje Ah, pra conseguir É, aproveitar viu? todas essas oportunidades. Eu falo, as coisas não acontecem quando a gente quer. A coisa acontece quando é pra acontecer, né? Mesmo. Eu sou muito nesse tipo de pensamento. E eu acho que ajuda a gente a lidar com as fases difíceis, né? Que a vida Sim. joga na gente. Que a gente viveu tanta coisa, né, acabou de sair de uma pandemia, que virou a nossa vida de um jeito que eu acho que até traz um lembrete pra gente das coisas que realmente importam, né? Que tudo pode mudar num piscar de olhos. Sim. É, com certeza.
E eu queria perguntar uma coisa, assim, como que é o sentimento de você conseguir realizar tantos sonhos, viver tantas coisas legais que você, né, projetou, mesmo tendo passado por todas essas dificuldades que você trouxe, né? Como, Sim. como é? Como você se sente? Eu queria muito que tivesse uma palavrinha que Ah, definisse, resumisse. porque é muito gratificante. Eu trabalho com a internet já faz um tempo, né? Mas saber que eu consegui sozinha, sabe? Sem puxar o tapete de ninguém, trabalhando, acordando cedo, e que eu já sonhei com isso, é muito gratificante, assim. Acho que é o que acaba me motivando, né? Os sonhos são metas. Você alcança um sonho, você já tem outro ali. Não porque você é soberbo ou ambicioso, mas porque a vida aqui é agora. E, tipo assim, você tem que ter um destino, tem que ter Sim. um propósito. Eu nem digo isso em relação a bem material, a tudo, sabe? O meu caminho é esse, eu vou trilhar. E se for demorar 3, 5, 10, 15 anos, eu vou continuar aqui, porque eu estou sendo movido por isso. E eu sou muito nova, né? Então, pra Sim. mim, hoje em dia, ter o meu carrinho, a minha casinha e o meu filhinho, gente, assim, sei lá, o final perfeito, assim. Claro que eu tenho coisas que eu almejo, mas os meus maiores sonhos eu já tenho hoje. Ai, que maravilhosa! É, muito legal. Inspiradora, né? Barbarizando e ajudando a gente ainda a pensar diferente sobre a vida. E agora eu vou te perguntar, qual é o maior conselho que você dá pra meninas que estão passando agora por uma gravidez tão jovem? Amigo, já ia falar previna-se, mas eu vou estar grávida já. Já tá grávida? Um pouco tarde. Mas, ó, previna-se também fica aí. Sim, Fica. Filho é bem, só aí tem também as doenças e Sim, tal. Claro. Porque ciência, gente. Porque às vezes as pessoas, né, olham pra essa questão com um moralismo muito grande Sim. em cima, né? Então, tipo, já Desnecessário. julga logo a menina e tal. Então, não, gente, vai lá, se diverte sim, né? Tem como se prevenir, tem como você se cuidar. Então, Sim. vai por aí, né? É, Os bora. caminhos Porque estão esses, aí. eu acho que até esses adolescentes não conseguem ter acesso, né, às informações. Mas se seu pai, se seus familiares não passou, provavelmente você consegue hoje em dia pela internet pesquisar formas contraceptivas, o que Sim. usar, como usar, tem tudo. UBS, postinho, Gente, cola tudo lá. perto de casa. O É, SUS oferece, Então, né? Sim. Mas e aí? Mamãe solo, engravidou, não teve como antes. O que você fala pra ela? Olha, é uma barra, assim, às vezes, igual, por não ser um filho planejado, né, a gente Aham. tende, não é que a gente não aceita, a gente tende a sofrer um pouco mais, que a gente se pergunta se a gente vai dar conta, né, se a gente vai conseguir, como que vai ser com o pai, e depois quando nascer, Aham. como é que vai ser a sua vida, mas a fase ruim, igual a gente falou, a fase ruim vem, o desafio vem, o medo vem, mas ele passa. E depois que nasce, você vê que não é que você precisava, mas você vê que a sua vida muda e você consegue se tornar uma pessoa muito melhor. Olha, isso é Aquela incrível. pessoa muda você, sabe? Eu falo que o Zé é meu combustível. Uhum. Claro que eu tinha os meus motivos pessoais, de conquistas pessoais e materiais, só que hoje eu tenho 2. Ah, Eu tenho os meus sonhos e os deles, sabe? com O certeza. que me torna, assim, 2 vezes mais responsável, 2 vezes mais pensante sobre o que eu vou fazer. Como que eu vou dirigir? Se eu vou dirigir rápido, se eu não vou colocar o cinto porque até a esquina, sabe? Então, assim, eu sou muito mais Uhum. consciente porque meu filho me trouxe. Não porque, eu era uma pessoa errada antes dele, mas porque a gente muda. E às vezes a gente vê que a gente precisava mudar. A gente precisava daquele bebezinho, sabe? Uhum. Precisava dessa consciência, desse amor, que às vezes você busca um amor em alguém que você não tem. Aí vem seu filho e te preenche de um jeito que você transborda. Caramba, hein, gente? Ó, experiência de se tornar mãe, de engravidar, é incrível, mas tem que ter responsabilidade, né? Sim. Porque é uma vidinha. Pode Com certeza. transformar, mas você também tem que ter a força pra conseguir lidar com tudo que vem, né? Então, se pudesse planejar, é melhor, né? Vamos se planejar aí com Vamos calma. por planos, né? É. Estuda, trabalha. E olhando assim pro seu passado, você mudaria alguma coisa ou não? Ai, Ah, até respirei fundo. Eu vou dizer que não, porque tudo que aconteceu me levou até aqui. Você não estaria nem aqui hoje. Sim, exato, né? Precisava acontecer. Você não seria essa Beca que a gente É. tá vendo, né? seria outra Talvez se eu me pessoa. poupasse um pouco mais ali, de não sofrer tanto, eu não teria essa força que eu tenho hoje, muito menos essa cabecinha. Eu Então concordo com foi você. necessário. Você mudaria alguma coisa? Eu mudar alguma coisa, não. Eu sempre. Eu também não, eu tenho viu? Não. Eu lembro uma vez que eu tava conversando com meu irmão sobre a realidade das pessoas trans no Brasil, que é um país muito violento. E que eu tinha receio e que eu queria conversar com as pessoas, porque eu queria fazer com que nenhuma pessoa se sentisse tão sozinha como eu me senti na minha infância e adolescência. E ele falou assim: nossa, mas se é tão ruim assim, por que você só não finge ser homem?
E aí, pelo menos, você vai viver seguro, não vai passar por esse tipo de coisa. E aí eu falei pra ele, falei assim, irmão, eu prefiro continuar enfrentando isso até o último dia da minha vida. Ou mesmo cair dura agora, do que viver uma vida que é uma mentira. De viver algo que não faz sentido Que pra não mim, é você, sabe? Que né? não é eu. E essa foi uma experiência muito grande, porque eu sempre fui muito, querendo ou não, precoce, mas eu lembro quando eu tinha 13 pra 14 anos, tinha uma explosão. Eu não aguentava mais e ver aquele personagem me colocar naquele espaço que não era meu. Não te cabia. Então, não cabia de jeito nenhum. Olha o meu tamanhão. É muito pequeno pra mim, entendeu? Eu tinha que quebrar aquela Sim. caixa. E isso me fez olhar pra minha vida de tipo assim, o que foi, foi. Não adianta eu ficar olhando o passado, porque você, como falou que é ansiosa, ansiedade sempre fui. A gente fica pensando na situação, milhões de formas diferentes que Sim. podia ter feito. Só que isso não adianta. Não vai fazer a menor diferença. Aliás, faz diferença na agora, que você tá sofrendo, tá com dor no peito, tá querendo chorar, não consegue dormir. Mas eu fui trabalhando aos poucos comigo nessa daqui. O que foi, foi. O que eu posso fazer é aprender com aquela oportunidade, com aquela experiência e tentar fazer diferente no futuro. Porque eu acho que é muito como você disse, né? Todas as experiências que a gente tem na vida permite com que a gente seja a pessoa que nós somos agora, né? Pelo menos se você tem orgulho da pessoa que você é agora, né? Porque às vezes a pessoa pode não ter orgulho também, né? Mas se você tem orgulho da pessoa que você é agora, muito parte disso, sem dúvida alguma, foi das você coisas que passou. você viveu, né? Com E eu acho que certeza. faz parte da gente, né, olhar pra nossa vida e descobrir formas diferentes de continuar lutando, porque eu acho que é muito sobre isso, sabe? Passinho de cada vez e a gente vai longe. Eu também não me arrependo não, gente, de Não, nada, amiga. assim, não mudaria nada. As nossas dores, elas têm um propósito, né? As cicatrizes que a gente tem contam a nossa história. O nosso corpo é do jeito linda. que ele é agora, porque a gente se construiu, assim, né? E a vida também foi construindo a Sim. gente. Vai lapidando, né? Vai, a gente vai virando quem a gente é, né? Então, não tem para mim, pelo menos, nenhum espaço de querer fazer diferente. Se eu quiser fazer diferente, é daqui pra frente, Daqui né? pra frente. Então o que eu quero fazer diferente agora, né? Uhum. Eu não gosto Mudar o disso. Eu olho roteiro. pro passado e eu acho aquilo ali chato. Beleza, a partir de agora eu posso fazer diferente, né? Mas o passado, se a gente mudar o passado, a gente muda quem a gente é agora e a gente nem tem esse poder, É né? isso. Tem. Então, a gente tem que agradecer mesmo. Olha, foi difícil, teve um monte de Mas dor. passou. Mas passou. Passa. Passou e a gente tá viva, a gente tá aqui, né? No podcast das Belíssimas. É, belíssima. Não estaríamos aqui. Existindo no As Amigas, se barbarizando, É né? isso E eu acho que é muito legal a gente compartilhar essa mensagem de esperança e positividade, né? Eu acho que principalmente para as pessoas jovens que estão seguindo a Jesus, é uma mãe que descobriu agora na adolescência que tá grávida. Muitas vezes a cabeça fica confusa. Como vai ser minha vida? Vai ter vida? Sim. Vai ter vida sim, gata. Vai Vai. ter duas ainda. É, duas. Vai sim. Vai conseguir. E agora, talvez com as redes sociais, existe uma cobrança maior. Uhum. Porque você se compara com outras pessoas. É uma Sim. vitrine de vidas perfeitas a maior parte do tempo. É. E a sua vida totalmente bagunçada, você jovem, grávida, talvez esteja com pai ou não. Então você tende a se cobrar muito mais. Você quer ver a escada do outro não é a sua, né? Não mesmo. Hum, E ali é só um recorte também, né? Exatamente. um recorte com filtro, com edição. Com plásticos, com ácido plástico, hialurônico, tudo. com Vamos apoio. fazer de novo. É. É, A exatamente. gente mostra o que a gente quer mostrar, né? Eu ali. sinto que muitas mães se cobram, né? Se cobram perfeição. Tipo assim, nossa, estou cansada, estou estressada. Mas é normal, faz parte. Você é um ser humano, sabe? Você vai se cansar, você vai realmente ficar mais irritada. Você não vai saber lidar quando a criança fizer birra, se jogar no chão. Tipo, o que eu faço? Eu tenho que respirar e, tipo assim, tem que conversar. Quando chegar em casa, a gente, sei lá, eu ponho pra dormir e falo no dia seguinte. A gente se cobra o tempo todo, porque também existem pessoas que querem ditar como a gente tem que fazer aquilo, né? Sim. É, que tem sempre gente pra opinar, né? Mas ninguém quer ir lá. Então vai, ó. É. Vai lavar uma roupa, vem Dá um ajudar. pacote de fralda Dá aí. um pacote de fralda. Uma lata de leite, né? Não tem mesmo. A Jojo, né? Quem te critica? Vai Vai te te dar um leite? Quem te critica? Eu amo. Eu amo. Ajuda, né? Agora eu quero Exatamente fazer uma isso. pergunta muito fofa Ai, pra meu você. Deus.
Como é a sua relação com seu filho? Ai, gente. Ah. Olha, quando ele era um pouquinho menor, era mais desafiadora. Porque eu tinha que ensinar, tipo, não pode isso. E ele não entendia. Aham. Mas eu sempre falava assim, desde bebezinho, tipo, ó, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui a mamãe fica triste, né? Hoje, como ele tá mais rapazinho, eu sinto que a gente é uma equipe, sabe? Perfeito. E ele tem um cavalheirismo, sabe? Ele tem, igual eu falei sobre se você vai ter um amor que você nunca recebeu. Uhum. O Zé, ele é tão cavaleiro, tipo assim, o Zé, ele abre a porta do carro. Ai, que fofo. E- Quantos anos o Zé Ele tá? tem 7. E Sete. as Ai, pessoas, um bebê e aí, as ainda. pessoas, a gente que às vezes vê falando, meu, não é assim. Quem convive com a gente sabe. Tipo assim, ele é muito carinhoso comigo e com qualquer pessoa, Uhum. sabe? Com os amigos, com a avó. Ele transborda, amor. Eu tô com frio, ele pega o cobertor. Eu não preciso falar que quero o cobertor. Eu falo, ai, que frio. Ele já chega com o cobertor. Então, hoje em dia, eu sinto que por ele ser mais rapazinho, a gente é uma equipe, sabe? Nós somos Uhum. amigos. Ele me conta do futebol, da escola, dos amigos. E é um amor, assim, que preenche. Eu não vou falar que é algo perfeito, porque ainda é uma criança, ainda fala... Claro, tem ainda muitos quer- processos. Ainda quer falar umas coisas que eu falo, meu filho, pelo amor de Deus. Como assim? Onde você viu isso? Faz umas perguntas que eu, tipo, não sei responder. Aham. Ele perguntou esses dias, mãe, como é que a pessoa faz pra ter um AVC? Eu falei, Como assim? Como ela faz, não, como ela evita. Aí eu falei, como assim faz? Mãe, o que é um AVC? Aí eu falei, quando o coraçãozinho bate muito forte, a pessoa fica muito mal. E ele, não, então não é legal ter, não. Né? Eu falei, não é legal ter um AVC. Não, gente. O povo vive a vida inteira tentando evitar ao máximo. É. Assim, às vezes vem com umas perguntas que você fala, tipo, sabe? Que Tá dá uma onde? confusão mental em você, que é adulto. É. Entendeu? Tem coisa que ele pergunta que nem eu sei. Eu preciso ir no Google pesquisar. Vamos aprender junto? Aí eu vou lá e pesquiso. Mas hoje em Isso dia... é muito legal. Isso é muito Sim, bom. Mostrar que você não sabe mesmo tudo e como que você descobre as E coisas, uma coisa né? que Como eu admiro pesquisar. muito em criança é a curiosidade. Acho que nós, mães, Muitas pais, a gente tem que curiosas. alimentar. Tem vezes que esse tipo, vai dormir, tem mãe que às vezes tá tão já impaciente que fala, depois a gente vê. Só que quando a criança te traz uma coisa que nem você sabe, olha que magnífico a chance de vocês aprenderem juntos. Super. E eu Não, acho isso que é tam- muito, 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 muito legal acho- mesmo, assim. A minha mãe é professora de português, né? E aí Maravilhosa. eu lembro que eu perguntava pra ela assim, o que significa tal palavra? Aí ela olhava pra mim e falava assim, eu poderia te dizer o que essa palavra significa. Mas vamos juntas olhar no dicionário? E isso marcou a minha vida inteira, assim. Porque é isso, é o movimento dela ir comigo me mostrar. Quando você tem dúvida, é aqui que você vem. A sua mãe sabe te responder algumas coisas, não tudo. Sim. Mas ela também não tá aqui pra sempre do seu lado. Você vai Sim. precisar aprender a fazer isso sozinha, né? Sim. Aí ela vinha com o dicionário. Aí eu lembro que eu já ia perguntar só pra ter aquele momento, sabe? Só pra viver aquela cena de Sim. novo. Aí eu perguntava, ela vinha abrir o dicionário. Hoje em dia a gente nem tem mais o Ela dicionário, perguntando, mãe, né? o que é pastel? O que é pastel, mãe? Vamos ver no dicionário? De onde veio o pastelzinho? Ai, meu Deus, que maravilhosa. Mas pra você ver que são as pequenas coisas que marcam. Eu tenho Marcam. muito isso com o Zé. Pra mim é sagrado a gente tomar café da manhã juntos. Pra mim é sagrado o beijinho na porta da escola. Pra mim é sagrado quando ele tem uma dúvida, filho, mamãe tá aqui, sei lá, estou trabalhando. Um minutinho, mamãe termina, a gente vê juntos. Uhum. Porque eu sei que é isso que marca. Eu Marca. posso encher o Zé de amor, encher o Zé de presente, beijos, mas são as lembranças, assim, do dia de chuva, da porta da escola, Sim. da descoberta do pastel, que vai Uhum. ficar, sabe? Sim. Eu aprendi o que é pastel com a minha mãe, a gente leu no Sim. dicionário que significa isso. Então, é muito especial, né? É a presença, Demais. né? É o maior presente que a gente pode dar, né? É muito bom. Vamos agora pro nosso jogo de damas? Pra gente barbarizar. Então chegou o momento do nosso jogo de damas e hoje a gente quer saber qual a opinião da Beca sobre as frases que a nossa produção separou. Essas Ai, meu frases Deus. são frases que as mães não aguentam mais. Ou até elas falam, mas elas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo ali. Então vamos dar uma opinião sobre Bora, sobre essas situações? Hora de hablar. Bora lá. Solta a produção. E o seu filho não sente falta de uma figura masculina? Você é jovem, ainda dá tempo de achar um pai pro seu filho. Ai, meu Deus. Ai, gente. Em que Pesado, mundo que eles né? vivem, né? É um mundo, tipo, eu acho que é 1850. A mulher só existe se tiver um homem do lado.
Então, assim, acho que deve ser muito especial você ter um pai, construir uma família e conseguir manter aquilo desde que você seja feliz naquela relação. Ah, sim. Mas não é uma necessidade. A mulher vai conseguir fazer um bom papel e desempenhar esse lado materno e saber educar e conduzir essa criança para ter um bom futuro. Não é porque você é Claro. uma mãe solo que você vai ser melhor ou pior. Não, você vai dar o seu máximo dentro das suas condições. Então, não concordo. Não acho que a gente ainda dê tempo de achar um pai. Uhum. Você não precisa do pai 100%, que às vezes você faz o papel melhor do que se tiver um pai mesmo. Com sim. certeza. Se você achar alguém, não é pra ser o pai, né? É pra se relacionar com você, né? É claro que com o filho tem que ter papel de pai Tem a- também. tem a Tem bagagenzinha, tem que ser né? bom, tem que ser um bom padrasto ali, Sim, né? Sim, sim. Mas não é uma necessidade, né? Não é necessidade mesmo. Não Com precisamos. certeza. Por favor, hein, gente? É, gente. Próximo. Não fala isso, gente, assim, né? Não fala pra mim. Ó, você chamou o próximo, já veio. Ei, o já próximo. veio. Ué, mas com quem você deixou a criança? Ah, Ai, você ó, comentou. você Você não comentou pode da sair pra lugar viagem. nenhum. Eu tranquei no armário, vou confessar. Se eu falar em casa, você acha? Tá em pausa, me esperando. É, mas eu acho uma pergunta muito boba. Sabe Aham. por quê? Porque se a criança não está ali com você, que é a pessoa que mais se preocupa e ama ela nesse mundo, que você é a mãe, ela vai estar com alguém que também ama e se preocupa. Sim. A avó, o pai, o tio, o padrinho, Uhum. sabe? Se você, às vezes, no comecinho, quando eu trabalhava, pra trabalhar e deixar o Zé, era muito desafiador. Eu chorava, porque eu queria ficar com ele. Nossa. Porque ele tava aprendendo as cores, as letras, e eu não tava, e eu queria participar. Então já é um desafio, muitas vezes, você deixar o seu filho. Aí você chega num lugar, e cadê seu filho? Aí alguém te Oxe. lembra que você É. teve que deixar ele, né? Sim, então, se não tá com a mãe, tá em algum lugar seguro. E vamos lembrar que a criança também tem pai. Então, se não tá com a É. mãe, deve estar com o tal do pai. Eu Isso. duvido se perguntam a mesma coisa pro pai também, né? Não perguntam nunca. Cadê? Não tem filho? Não colocam, a pressão é só da mãe, né? É. É sempre pro lado da mãe. Isso acontece muito nesses realities, né? Às vezes o cara entra, aí a mãe ainda tá grávida, ou acabou de ter o neném. Ninguém pergunta. Que a Nossa. pessoa vai passar 3 meses. E não vai sem conhecer o próprio ver filho, isso, né? Sem nunca ter visto o rosto Sim. do filho. E ninguém Não, fala nada. ainda em Deus fez isso pela criança, porque tá atrás do prêmio pra dar uma boa condição pra criança, tipo, sabe? que? Tudo que, às vezes, o mínimo que o pai faz é uma coisa brilhante, e às vezes a mãe tá dando o seu máximo e é massacrada. É, verdade. tipo assim, você não tá fazendo mais sua obrigação e ainda É. tá fazendo pouco. Na hora, já É. que eu já ouvi, na hora de fazer não foi bom, né? Olha. Não, Amiga, isso é nem um foi bom. absurdo, né? Isso Nem é um isso absurdo. foi. É, Ai, olha que como você, humilhação, como viu? você sabe que foi bom, É. né? Nisso, tantas coisas podem acontecer com as pessoas para elas engravidarem, né? Sim. E podem ser situações traumáticas. Ela pode ter passado por violência, por abuso. Ninguém sabe Sim, sim. o que aconteceu na vida da pessoa para ela chegar ao ponto que ela chega Sim. ali, né? Naquela Isso é até um hora. bom reforço para aquela pergunta número 1 que a gente fez, né? Você não sabe como é essa figura masculina. Não quer dizer que tem uma figura masculina, não quer dizer que tenha necessariamente um pai, que aquilo é um reforço positivo para aquela criança, Exato. que aquilo vai ensinar bons valores para aquela criança, de forma alguma, né? Eu acho que é muito mais importante, como você disse, tá no relacionamento, tá porque te faz bem, porque você tá feliz, se não, gata, vai ver sua vida. Até porque o seu filho não quer você triste, né? E criança percebe, mesmo Criança que não sente, conscientemente, sente muito. não é? Criança sente e às vezes começa a reproduzir o comportamento do pai, que não é o É. melhor, ou da mãe, porque é o que ela aprendeu. É, a criança é um livro em branco, e é Uhum. você, mãe, pai, e pessoas do convívio dela que vão ensinar o que é certo e o que é errado. Sim. E tudo que você falar, ela vai reproduzir, sabe? Eu lembro que meu pai tem uma música que é super antiga, a música, sei lá, acho que é As Andorinhas Voltaram. E meu filho sabe, porque meu filho escuta meu pai. Sim. Então a criança ela nunca vai reproduzir o que ela nunca viu. Então, às vezes, é melhor Sim. você estar ali conduzindo ela sozinha pelo caminho certo do que ter pessoas que vão tirá-la desse caminho, sabe? Vão falar Uhum. coisas Sim. feias ou coisas, sei lá. Trazer que uma não- influência negativa, às É, vezes. sim, É. você nem precisa disso, vai ter mais trabalho, vai ter o dobro de O trabalho. dobro de De trabalho. educar e reeducar depois. Então vamos combinar, galera. Não pergunta pra mãe onde tá a criança. A criança tá bem. Tá vivo em algum lugar. Tá ótimo. Bora pra terceira? Está usando o valor da pensão para bancar os seus luxos? Ai, gente, eu vi um vídeo esses dias. Coloquei aí, hein? silicone. Pleno. Não, e tipo assim, como se a pensão geralmente fosse uma pensão de um jogador de futebol É o ultramilionário. Neymar que tá E, ó, pagando. não, e outra, até mesmo essas pessoas às vezes vão a lutar pra não pagar nada.
Não é? Não tem nada a ver. verdade. Teve um vídeo agora mesmo, que deu uma viralizada, que é um pai que paga R$150 de pensão, querendo provar isso. Essa frase absurda. Fato. É um vídeo, ele se prestou a Gente. gravar num mercado, e a mulher vai falando assim, ó, tem que pegar o leite. Aí ele vai e pega, assim, o leite mais horrível que tem. Aí fala, se você comprar desse, vai dar. Ela não vai dar nem comprando desse. Ah, não, mas... Enfim, ele vai tentando provar, Gente. falando coisas do tipo assim, usa uma fralda por dia, um pacote de 30 vai durar um mês. Gente, Meu essa criança vai Deus. virar o quê, né? Coitada, vai ficar doente. Já mostra que ele é completamente desconectado com a É a realidade. né? realidade. Tá morando onde? Eu, no meu caso, é um pouco mais flexível, por quê? Não que seja o caminho certo, mas eu e o Douglas, a gente nunca falou sobre valores. Eu sempre falei, eu preciso de você presente. Eu preciso que você leve no futebol, leve cortar cabelo. Eu preciso que levar na sua casa, tenha a coisinha que ele gosta de comer, as frutinhas e tal. Porque hoje, graças a Deus, eu trabalho, assim... Eu gosto também de comprar as coisas do meu filho. Eu gosto de fazer compra com ele. Mas tem pessoas que falam isso. Já ouvi também de amigas, o pai da... Sei lá, a minha amiga saiu pra balada. Foi na balada com meu dinheiro. Ó, paguei a pensão, pode ver, disse que está na balada. Sendo que ela também trabalha, né? E às vezes a gente consegue dar conta sozinha. E eles pagam muito pouco, gente. É muito pouco. Tem uns que nem trabalham, assim, pagam o mínimo do mínimo, que não dá pra comprar nenhuma fralda boa. Fato. E quem dirá luxar, adoraria, viu? Não vou mentir, não. Eu queria Se viver... quiser me dar, pode ficar à vontade. Que sociedade Mas é não é o essa, né? cenário, Que né? com Tá um dando trocado... nem pro filho, vai... Gente, geralmente, assim, o pai paga a pensão e a mãe usa pra pagar a escola, né? E não paga nem o Às valor vezes nem inteiro. dá, amiga, Às não dá nem o vezes dia é a da van. metade. E dependendo da escola, tem o uniforme, tem o material, que é caríssimo, aí tem a van, aí tem o tênis, tem a mochila, tem o lanche. Gente, não dá. Não As dá contas mesmo. nem começa a conta, né? Nem que não bate, nem começa a conta. E Não. assim, essa ajuda, né, financeira, ela é tão pequena perto dessa realidade inteira que você está descrevendo, por exemplo, né, que é ínfimo esse valor. Sem contar que, tipo, o mais importante é o que você também Sim. trouxe. É a presença. Uhum. É ele levar, é ele buscar, é ele se preocupar em ter em casa as coisas que a Sim. criança gosta, né? Conhecer o seu filho. E E é tem mais pai valioso que é do que mais qualquer dinheiro, triste né? ainda, que tem pai que por pagar a pensão, o mínimo do mínimo, já não liga pro filho. A minha parte, já fiz. Já paguei Uhum. pensão. Sendo que, gente, a parte dele é muito pequena, não dá pra nada. E o que ele tinha que fazer mesmo, que é cuidar e zelar por essa criança. Tipo, não é 150, nem 200, nem, sei lá, meio milhão que compra, sabe? Com Acho que certeza. a presença de um pai que te ama, tipo seu irmão, um pai É. que cuida de você, que é o cara legal, sabe? Que te orienta, te ensina, tipo, nenhuma pessoa no mundo paga. Não tem existe dinheiro isso. que vai pagar por essa substituição. É. Como se esse trocado que ele tá enviando... Mas eu conheço fosse pais substituição pai que completa, tem isso, né? tipo assim, ah, já pago pensão. Mas aí, vamos parar pra pensar que um pai desse é melhor que fique distante mesmo. Sim. Do que ficar perto. Porque É. se ele... É que nem meu irmão falou. O filho é o maior prêmio que pode existir. Se um pai, olha aí, a convivência com Você o acha que seu filho filho... vale 150? Ele vale R$150, eu acho que é melhor que esse pai não se faça presente mesmo, Sim. né? Sei lá. É. Bora pra próxima então, produção? Mas você não se cuidou. Eita. Tente criar, tente gerar uma criança, né? Caiu. Já ouvi também, a minha mãe falou isso, né? Tipo, você não queria o Zé, mas você não se cuidou. Eu me cuidei. Aí que tá, eu me cuidei e eu lembro até que no dia seguinte eu tomei a pílula. Aham. Nunca tinha tomado, pra mim era uma bomba de hormônio, não queria, mas eu falei, bom, hoje um nenenzinho pra mim não seria viável porque eu estudo, eu trabalho, então se eu posso também evitar aqui, eu vou evitar. Mas eu me cuidei e aconteceu, então às vezes não é por não se cuidar. Até porque, Aham. como você disse, agorinha, você não tava, você não sabe qual foi a situação, sei lá, se foi... Isso. Você não sabe quem foi, como foi, então acho que Sim. essa frase, tipo, nem cabe. Acho que a pessoa tá se metendo e opinando sobre o que ela não tem discernimento nenhum e não faz ideia de como foi. Sim. E tem gente que se cuida, tem gente que engravida de DIU, A tem criança gente... que nasce com o Dil na mãozinha. Assim, Acontece! tem várias fotos Não tem o aí não da, se dos cuidar. nenenzinhos segurando o Dil. Não tem como, né? Não tem como. E não tem como jogar essa responsabilidade também Só na somente mulher. sobre a mãe ali. Sim, tanto que o pessoal fala, né, que a mulher engravida a cada um mês, o homem pode engravidar 5 mulheres por dia. Ai, Então, assim, eu Ai. engravido a cada 9 meses, que existe esse momento, né, de gerar o bebê. Um homem pode engravidar 5 mulheres ao dia. Aí a gente vê como que o machismo é estrutural na Enraizado sociedade, já, né? né?
Por que que não é o anticoncepcional, por exemplo, não é destinado aos homens, né? A gente ainda tá em pesquisa há anos. Sim, Gente, então. todo mundo diz isso, né? Que se fosse o homem que engravidasse, Nossa. aborto seria legalizado, seria feito no bar, Na seria hora. feito na esquina. Você iria ali Pablo. e pronto, ia estar Sim. resolvido, né? É, A gente vê que realmente é um problema estrutural total. e que é culpabilizada a mulher que ainda tem essa condição especial que você tá falando, que a gente pode engravidar num pedaço de um ciclo que dura, né, aproximadamente um mês. O cara pode engravidar várias mulheres num único dia e não, a gente não vai perguntar se ele se cuidou, É. Não, nunca. se O que ele ele tá fazendo, né? tá preocupado com parece isso. que, tipo, a responsabilidade é sua de cobrar o parceiro, é responsabilidade sua de se cuidar, e eu acho que também tem aquela, a realidade não é igual pra todo mundo. Tem muitas pessoas ainda que não têm conhecimento sobre métodos contraceptivos. Sim, e não tem acesso, né? Não tem. Uma pessoa que mora lá no interior do interior do interior. Não Às vezes tem. nem tem um postinho tão perto assim de casa. Sim. Saúde pública é uma coisa muito difícil. Minha mãe era professora e ela me lembra uma vez que ela contou um aluno dela tentando conversar se podia usar saco de jujinho, saquinho de jujuba, sabe? Geladinho, como preservativo. Eu tenho uma conhecida que mora bem distante que ela tomava a pílula, que era oral, e ela aplicava. Porque ela achava que era, sabe? Que é assim que Caramba, colocava. ela achava que ela tinha que inserir a Sim, pílula. tipo Caramba. ultragestan. Uau! Olha como. E aí, Isso é sim, tipo um claro creme que. ginecológico, se né? você traz pra nós que sabemos como que se faz, enfim. Tem gente que às vezes até ri, fala, meu, não é possível, pessoa burra, mas não é burra. Não Não é, é. falta de Ali, aquela informação mesmo. pessoa ali na cabeça dela, o quê? Como que se faz um filho? É tendo relação. É por aqui, esse é o caminho. Então, é aqui que eu vou proteger. Aqui que eu vou fazer uma, sei lá, uma placa. Sendo que era uma coisa oral, assim, que tinha Sim. que fazer. E ela engravidou. E ela ficou tipo, como eu engravidei, sendo que eu estou me cuidando? Mas ela estava se cuidando errado, porque ela não tinha o mínimo do mínimo, que é aquela informação de como usar aquele medicamento. É, gente, é muito complicado Então não tem o não mesmo. se cuidar. É, Não. não tem. E Não ninguém tem. tem esse poder de falar sobre a sua vida, né? Quem É essa isso. pessoa é pra falar É. isso? Oxi. E você tá se Cobrar cuidando? alguém. cuidar Daqui da a sua pouco vida. aparece grávida também. Tem uns que é assim, viu? Fala. Na minha cidade é assim. Elas fala. Daqui a pouco fez igual. Aconteceu É sempre igual. bom, né? Apontar o dedo Cuspiu pra pros outros. cima, ó. Caiu na testa. Bora pra próxima? Sou mãe solo, mesmo estando num relacionamento. Ai. Rapaz, tá certo isso. É. Talvez, né, não demore muito, tu vai dar o momento de você precisar Então, dar um fim, né? Esse é bem complicado. Por quê? Claro que a gente não tem que colocar a responsabilidade do nosso filho nas costas de alguém. Até porque envolve os sentimentos de uma criança. Envolve talvez ela chamar essa outra pessoa de pai. Envolve várias coisas. Mas se você tá com alguém, esse alguém, desde o princípio, tem que saber que a prioridade é o seu filho, sabe? Vocês vão fazer coisas juntos. Então, ele participa de alguma forma ali. Vai ter momentos que ele vai educar, que ele vai ensinar, que ele vai, tipo, levar em algum lugar, talvez no futebol, levar ou cortar o cabelo, sabe? E vai ter isso. Então, não existe mais mãe solo. Agora você divide, né, esses afazeres com alguém. Se não pode dividir, pra que você tá com uma pessoa que você não pode dividir o brilho da sua vida? Com certeza. Se ele não pode se comprometer, sabe, em te ajudar, em tornar isso mais mágico, em trazer esse ar paterno, sabe, em trazer esse brilho, essa masculinidade. Então, essa pessoa nem deveria estar na sua vida. Se você tem alguém, você não é mais mãe solo. Você agora divide o seu brilho e sua coisa mágica é o seu prêmio com alguém. Então, deixa de ser solo. Plenamente, barbarizou. É. Eu tenho de referência como pai solo, né? Minha mamãe e também o meu irmão, mais recentemente, uma coisa que ele me fala muito legal é que ele nunca quis ter um relacionamento nesse período que ele se tornou pai solo, porque ele pensava que a casa dele era sempre para ser o ambiente seguro dos filhos. E ele não queria um ambiente que toda vez tinha alguém estranho chegando, alguém que ele tá conhecendo, alguma coisa, porque a criança ela vai se acostumando com a pessoa, vai pegando. E aí ele termina o relacionamento e os filhos vai ficar como com aquele Sim, término? Como que sim. vai ser aquele ambiente com pessoas estranhas, com energias estranhas? Sim. Aí ele fala: não, eu preferia assim, é a minha escolha. E eu Sim. acho que faz muito sentido. Não, eu também sou assim. Me daria super bem com seu irmão. Poderíamos ser amigos e levar nossos filhos pra brincar Pra juntos. passear. Porque eu já não gosto de levar ninguém na minha casa. Porque pra mim, Uhum. casa é sagrado. E eu tomo muito cuidado com o que eu falo, o que eu faço na minha casa, assim. Pra mim é um ambiente de paz. Com certeza. É o lar, é onde eu me sinto segura, sabe? Eu sonhei pra ter aquilo, então eu zelo muito pela minha casa.
Mas durante muito tempo, quando eu comecei a conhecer alguém, eu nunca levava em casa, eu nunca apresentei pro José Felipe. Porque eu sei que o Zé vai querer ser amigo. O Zé vai perguntar, Vai mãe, se e o fulano? apegar. Mãe, e o fulano? E pra explicar pra ele que a mamãe e o fulano decidiram ser amigos, que não vai dar mais, sabe? Então, assim, isso causa uma confusão. Tem que ter, sim, essa maturidade, esse discernimento de, olha, existe um limite. O limite é a minha casa, sabe? Porque lá dentro eu tenho um bem maior, tenho meu filho, sabe? Sem Vamos se dúvida. conhecer quando a gente tiver certeza que a gente tá indo, que a gente tá fluindo, que vai acontecer algo maior, um relacionamento, um casamento futuro, aí a gente se apresenta, sabe? Com certeza. Porque apresentar pra mãe, pro pai, a mãe e o pai às vezes esquece, ai, sei lá. Mas o filho se apega. E criança marca tudo na cabecinha. É, Tudo fica registradinho, é impressionante. então é importante ter essa noção de, olha, preciso proteger os meus filhos. Por mais que eu goste dessa pessoa, quando eu tiver certeza que ela cabe na minha vida, que ela vai ser bem-vinda aqui, que vai ser incrível, daí você apresenta e você leva na sua casa. Porque fora disso, se é pra ficar, pra conhecer, não. Gente, tem tanto lugar. Não é? Barzinho, cinema, faz uma caminhada junto, sei lá. Não precisa ser na sua É. casa, sabe? Sim. Calma, né? Tem um Proteja os seus bebê filhos ali. mesmo. Até porque também você não sabe o caráter do outro. Outra Exatamente. coisa. A que perigo você pode estar expondo seu filho, Sim, né? exatamente. É uma pessoa que importante. talvez vá dar um beliscão, vá falar uma coisa feia, vá corrigir a forma que você educa, vá fazer, sei lá, uma coisa muito mais grave, muito mais séria. Tem uma Uhum. conduta que Sabe? não é a que você tá educando seu filho pra Sim, ter, também. né? Tem que ter esse Até período até de mesmo- você conhecer a pessoa e ver se ela seria um bom parceiro pra também ser o pai do seu Sim, bebê, se é uma né? pessoa que é a favor de dar uma palmada, se xinga, se fuma, sabe? Então você tem que realmente ter isso. Porque quando Uhum. você conhece, a pessoa é 10, né? A pessoa é brilhante. Você Ah, tá sim. conhecendo, a pessoa dá o seu melhor. Mas é no conviver que você vai vendo os trejeitos, né? Os posicionamentos. Ah, se Uhum. fosse meu filho, não fazia isso. Opa! Se fosse meu filho, ia fazer isso com ele. Opa, tipo, você já viu? Não, o meu filho nunca não, vai fazer isso com ele. Não. Você não vai fazer É, isso. então, sabe? Por isso que você tem que ter esse espaço mesmo de conhecer. Perfeito. E é isso. Vamos pra última? Bora! Coitada de você, criando seu filho sozinha. Coitada de quem não participa, né? Coitada de quem tá falando Tem- isso, né? É, de quem tá falando que não participa, né? Que tá perdendo uma coisa tão incrível, tão especial. E coitado de quem falou isso, né? Que pena pensar assim. É. Porque as pessoas veem muito o filho, às vezes, como um fardo, né? É. Nossa, coitada, parou a vida. Nossa, coitada, o marido não quis. Nossa, coitada, o marido largou, sabe? Sendo que, às vezes, a mãe tá ali enfrentando seu desafio, mas ela tá feliz. Uhum. Porque é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, Ah, né? Com certeza. certeza! Então, nem tudo que é desafiador é ruim. Às vezes a mãe tá dando conta, tá acontecendo, tá conquistando as suas coisas, sabe? Tá tendo um crescimento profissional, financeiro. E que bom que ela não tem ninguém pra atrapalhar esse crescimento Isso. dela, sabe? Aham. E que ela tem alguém pra dividir aquela conquista, aquele momento que é o seu filho. Com Que certeza. é uma Olha, pessoa que vai apoiar. Eu tenho uma amiga que, no caso dela, ela lutou pra ficar sozinha com o filho dela. Porque realmente o pai era uma pessoa muito difícil. E na hora que ela sinalizou: olha, eu acho que é melhor a gente se separar, pro próprio bem do nosso filho e tudo. Sim. Ele entrou numa briga louca e chegou a sequestrar a criança e Meu fugir Deus pela do mata. céu. Enfim, uma coisa assim de filme mesmo. E ela hoje agradece por estar sozinha. Hoje eu posso conduzir a educação do meu filho, porque Sim. imagina ter essa pessoa como uma presença cotidiana, né? Então, tem muita mulher que tá agradecendo que tá sozinha ali, Sim. porque se livrou de um perrengue que era É. ainda ter que conviver com essa pessoa no desafio de educar uma criança, Sim, né? Você tem que educar o adulto e a criança, né? Exato. 2 E filhos, também, aí às não vezes, vai tem dar. mãe e pai que eles não concordam. Então, a mãe quer fazer uma coisa, o pai quer fazer outra. A mãe diz não, o pai diz sim. E aí vira esse conflito em casa que é muito mais desagradável. Às vezes, você vai Muito. passar por desafio de ser mãe solo, de talvez passar uma dificuldade financeira, sabe? Não saber lidar de começo com as coisas, mas você vai conseguir, importante ressaltar, do que você tá ali numa coisa que você é infeliz diariamente, que você tá tentando Uhum. diariamente, sabe? Você tá dando o seu máximo e a pessoa tá dando o mínimo e tá te atrapalhando ainda. Você tá fazendo um lindo trabalho, educando, conduzindo, ensinando, e a pessoa vai lá e estraga, sabe? Ensina algo que não é legal, que você não concorda. Então, tem muitas vezes que é muito melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Fica aí o recado, Ziners. Fica o recadinho. Eu acho o melhor recado
falando, não seja sem noção, a mãe já tem muito problema, já tem muita coisa pra se preocupar, não precisa de alguém vir Muito falando essas ajuda que não coisas, né? atrapalha. Aí, ó. Guarda, guarda a sua opinião pra você, né? Você pensou, nossa, que pena, né? É. Mas fica pra você. Ninguém te perguntou. Então agora, bora pro nosso quadro Lugar de Rainha! Gente, e a nossa homenageada de hoje, ela já foi hit de carnaval e ela faz parte do trio mais amado do Brasil, com a Marielle e a Mirella Santos. Ai, quem não acompanha os vídeos maravilhosos da pequena Melanie, é um envolvimento diferente. Só poderia ser com a MC Loma! Maravilhosa! A gata mostra a realidade dela como mãe solo, e todos os amores e dores que isso envolve. E a gente também quer prestar uma homenagem a toda a rede de apoio que tá ali junto com ela, que é incrível e maravilhosa. Então, parabéns pra nossa rainha MC Loma! Merecido. Merecido, né? Eu acho muito impressionante a história dela, porque ela criou um novo gênero de música. Aham. De forma Ela foi se super reinventando, né? espontânea. E ela continua até hoje se reinventando e dando formas de continuar lá, ó. Mas eu acho que é porque ela é genuína, né? Ela se Sim, joga. autêntica, né? Autêntica. Engraçada, alto astral. E a Melanie uma tchuca, né? É. Gente, que Muito delícia. É um fofa. prazer acompanhar. É bom demais, né, Bom amiga? demais. Então, palmas para a MC Loma! Arrasou, maravilhosa! Ah, gente, tá chegando naquele Ai, momento não. mais triste do episódio, que é a hora de dar tchau. Eu não vou embora. Ah! Não, não vou. Não vou, não. Incrível ter você Como passou aqui, rápido, gata. que Voou o gostoso. Foi. Muito bom. Conexão de As Amigas se formou. As amigas, amizade E sincera eu do espero pop. que, assim, todos os Ziners que tá acompanhando esse episódio tenham gostado tanto quanto a gente, É. né? E, Beca, você quer dar algum recado? Agora você pode falar onde as pessoas te encontram, se você tá com algum projeto, enfim. É seu. Barbariza. Microfone livre seu. Eita. Eu quero mandar um beijo pro meu filho. Eu sei que Ah. ele vai assistir. Que prazer vir aqui falar dele e contar da gente. Ele é a coisa mais especial que eu tenho. Eu falo pra ele todos os dias isso já, o quanto eu amo ele. Beijo pra minha mãe, que eu sei que vai assistir. Os meus amigos, que são meus maiores fãs. A minha maquiadora. Eu quero mais uma vez agradecer o convite. A Que gente- especial tá Rainha. aqui. Eu tô me sentindo muito honrada. E as amigas mesmo. Eu quero As marcar amigas aqui, ó. marcar uma tchim, tchim. coisinha depois aqui no podcast. Spoiler eu não tenho, porque a gente tá andando ainda as Tá coisas. e desenvolvendo. calada vence. Mas vai Amém. chegar, fiquem Vai chegar, atentos. sim. Então, Fiquem onde eles espertos. podem te seguir pra acompanhar tudo isso? Eu costumo postar a minha vida mais no meu Instagram, que é o Becca, BECCA, Olina A. E tem o pezinho no final, porque eu tive uma outra conta que caiu, mas é uma Uhum. longa história. Quando você me seguir, você vai entender. Perfeito. E ó, todos os links estão na descrição desse vídeo, desse podcast, onde você estiver ouvindo ou vendo a gente. E aproveita, né, amiga? Aproveita aí, gente. Se quiser, deixa seus likes. Por favor, deixa aí, porque pra gente é muito importante. Comenta também. A gente tá sempre de olho aí nesses comentários, então a gente quer saber o que vocês acharam desse vídeo, viu? E ó, a gente tá no Spotify, a gente tá na Samsung TV, a Estamos gente em tá todo assim, lugar. bombando, Deezer, a gente tá assim, aí, achem Todos nós. os lugares possíveis. Tem lugar pra vocês ouvirem ou verem a gente tranquilamente. Então é isso, né, Ziners? Infelizmente vamos ter que ir embora. Um Beijo beijo! enorme. Tchau, Tchau, tchau. tchau!